Urgente. O Ocidente acabou de enviar mais de 300 mísseis de longo alcance para o país na fronteira com a Federação Russa. O Pentágono sacrifica o futuro de uma nação inteira apenas para enfraquecer a Rússia e aumentar seus lucros bélicos. Nos bastidores, uma operação secreta está sendo preparada que pode levar a uma escalada catastrófica nas próximas 72 horas. O que ninguém percebe é que essa é apenas uma parte de um plano muito maior para redesenhar completamente o mapa geopolítico da Europa. Este vídeo revela o que a mídia ocidental esconde de você. Deixe nos comentários de qual região você está assistindo e prepare-se para descobrir a verdade que os grandes canais de notícias não querem que você saiba sobre o território de instabilidade. A realidade é muito mais assustadora do que imaginamos. Ministro americano enviou 100 cartas a 100 países com um ultimato explícito. Adotem nossas regras ou enfrentem tarifas de até 50%. Isso significa que você, sua família e todos à sua volta logo sentirão o impacto quando os preços de produtos importados dispararem em meio ao novo caos econômico global. O Ministério das Finanças dos Estados Unidos lançou esta operação sem precedentes, visando especificamente países que mantêm relações comerciais mais próximas com China e Índia do que com os americanos. São pelo menos 63 nações que agora enfrentam esta chantagem econômica descarada. A estratégia é clara: isolar os rivais econômicos dos Estados Unidos, principalmente a China, forçando países menores a escolherem lados. As datas para a implementação destas tarifas já foram alteradas várias vezes. Primeiro seria 7 de julho, depois 1º de agosto, e agora está indefinida. Como o próprio ministro admitiu, é um sinal, não um prazo final. Esta indecisão revela o nervosismo dentro do próprio governo americano sobre as consequências devastadoras que tais medidas causariam no sistema financeiro global. Não por acaso, o índice S&P 500 despencou 2,5% em apenas algumas horas após o anúncio desta incerteza. A queda brusca mostra como até os próprios mercados americanos temem uma retaliação global contra esta tentativa de impor novas regras comerciais unilateralmente. O silêncio ensurdecedor dos países que receberam estas cartas é ainda mais revelador. Ninguém quer ser o primeiro a desafiar abertamente Washington. Mas nos bastidores já se articulam alianças alternativas. Rússia, China e países do BRICS estão se posicionando como uma alternativa real ao domínio ocidental, oferecendo parcerias sem ultimatos nem ameaças. Enquanto isso, o território de conflito entre Rússia e Ocidente serve como campo de testes para esta nova guerra híbrida, onde sanções e pressões econômicas substituem os exércitos tradicionais. Mas os USA parecem não perceber que estão cada vez mais isolados em sua tentativa de manter hegemonia. O sistema que eles próprios criaram após a Segunda Guerra Mundial agora se volta contra eles. Enquanto Washington ameaça, China e Rússia constroem pontes. Quanto tempo mais os aliados americanos continuarão obedecendo ordens que prejudicam suas próprias economias e populações? Este é apenas o começo de uma transformação global que os meios de comunicação ocidentais não querem que você compreenda. E você não vai acreditar no que descobrimos sobre os verdadeiros planos por trás destas 100 cartas. Mais de 63 países negociam mais com a China ou a Índia do que com os Estados Unidos, um silêncio ensurdecedor que está transformando a ordem global. Imagine acordar num mundo onde as ameaças econômicas americanas são recebidas com indiferença, onde seu país já não teme Washington porque tem alternativas mais fortes. Este é o novo normal que está se formando diante dos nossos olhos. A queda da influência americana não é uma teoria, é matemática pura. A participação dos países do G7 na economia mundial despencou de 70% para menos de 43%, enquanto os BRICS cresceram de 18% para 34% em poucos anos. Não estamos falando de pequenas flutuações estatísticas, mas de uma mudança tectônica no poder global. A China, sozinha, está projetada para contribuir com quase 20% do PIB mundial até 2029, superando qualquer nação ocidental individual.
O que estamos testemunhando é uma reconfiguração silenciosa das alianças econômicas, com dezenas de nações estrategicamente voltando-se para o Oriente. Como um analista de geopolítica observou, o mundo está mudando, e este silêncio não é um gesto de resistência, é um gesto de indiferença. Esta indiferença é poderosa, representa uma mudança fundamental nas relações de poder global. A expansão dos BRICS é ainda mais significativa, considerando a possível adesão da Indonésia, Egito e Arábia Saudita, o que daria ao bloco controle sobre quase metade da economia mundial e a maioria dos minerais críticos essenciais para tecnologias avançadas. Em 2024, enquanto o Ocidente luta contra suas próprias crises econômicas, o volume de negócios comercial dos BRICS cresceu 5,42%. O mais impressionante é que isso acontece no meio de uma desaceleração econômica global. A questão não é mais se os Estados Unidos perderão sua hegemonia econômica, mas quão rapidamente isso acontecerá e como o Ocidente reagirá quando finalmente perceber que suas ameaças perderam o poder. Mas os Estados Unidos não aceitarão este declínio pacificamente. Eles estão preparando uma guerra monetária que ameaça redefinir as próprias fundações da economia global. O novo decreto de Trump prevê tarifas adicionais de 10% contra países que participam de políticas anti-americanas do BRICS. Isto não é apenas uma medida econômica, é um grito desesperado de um império financeiro que vê o seu controle global a desvanecer-se rapidamente. Enquanto os americanos comuns observam impotentes, as suas poupanças em dólares perdem valor à medida que nações inteiras abandonam a moeda que sustentou o domínio americano durante décadas. A realidade é implacável. Os BRICS estão a construir uma nova arquitetura financeira que desafia diretamente a hegemonia do dólar. A China, estrategicamente, reduziu seus investimentos em títulos do Tesouro do Zikazu Iwa em 12 mil milhões de dólares. Um movimento calculado que enfraquece os fundamentos da economia americana. Simultaneamente, Pequim aumentou as suas reservas de ouro em mais de 34 toneladas nos últimos meses. O ouro não é suscetível a sanções, teto da dívida e crises políticas no Congresso, como observa um especialista em finanças, expondo a vulnerabilidade fundamental do sistema financeiro americano. A desdolarização já não é uma teoria de conspiração, é uma realidade mensurável. Mais de 30 países já realizam transações em yuan, enquanto as monarquias do Golfo, outrora fiéis aliadas de Washington, introduzem contratos de petróleo em moedas nacionais. Na América Latina, quase metade do comércio com a China ocorre agora fora do sistema do dólar. Ainda mais alarmante para Washington é o comportamento da Europa. Um fundo de pensões alemão investiu 50 milhões de dólares em ações chinesas através de um fundo em Hong Kong, um sinal claro de que mesmo os aliados mais próximos dos Estados Unidos estão a procurar alternativas. Essas mudanças não são coincidências, são indicadores de uma transformação global do poder financeiro. O decreto de Trump é uma resposta desesperada, uma tentativa de punir aqueles que ousam desafiar o domínio financeiro americano. Mas estas tarifas podem acelerar o que pretendiam impedir, um êxodo massivo do dólar. Enquanto o mundo reconfigura as suas alianças econômicas, a pergunta que permanece não é se o dólar perderá a sua posição dominante, mas quão rápido e caótica será a sua queda. No meio dessas mudanças globais, a Europa, antes uma aliada fiel, agora pondera o seu próprio caminho, mas o que acontece quando os aliados tradicionais dos Estados Unidos decidem que já não podem confiar no líder do bloco ocidental? A Europa já sentiu as consequências devastadoras das guerras de sanções, com preços de energia disparando, indústrias fechando e investimentos fugindo em massa. Imagine famílias europeias escolhendo entre aquecer suas casas ou colocar comida na mesa, enquanto políticos de Bruxelas continuam obedecendo cegamente às ordens de Washington. A realidade econômica europeia transformou-se em um pesadelo desde que a liderança da União Europeia decidiu seguir os Estados Unidos em sua cruzada de sanções. O que começou como solidariedade com o território em conflito acabou se tornando um suicídio econômico. A indústria alemã, outrora o motor da Europa,
está literalmente desmoronando, com gigantes como a BASF e a Volkswagen transferindo operações para outras regiões onde a energia não custa 5 vezes mais. Os números não mentem. O grupo dos 7, que já controlou 70% da economia mundial, agora detém menos de 43%. Esta queda livre ocorre enquanto os BRICS expandem sua influência globalmente. Agora, Washington pressiona Bruxelas para cortar laços com a China, o maior parceiro comercial da Europa. É como pedir a um homem que já perdeu um braço para cortar voluntariamente o outro. Como observou recentemente um analista político, poderá Washington manter o controle sozinho contra tal fronte? A resposta é óbvia para qualquer observador racional. Se os americanos impuserem novas tarifas ou punições sobre a Europa por manter negócios com a China, assistiremos a um realinhamento histórico das alianças globais. Bruxelas terá que escolher entre a lealdade política a um império em declínio ou a sobrevivência econômica junto às potências emergentes do Oriente. Esta decisão definirá o século XXI. O pêndulo da história está oscilando, e a Europa encontra-se no epicentro desta transformação global. A questão fundamental que nenhum político europeu ousa discutir publicamente é: quanto tempo mais a Europa sacrificará seu futuro econômico para manter uma lealdade que oferece poucos benefícios tangíveis? As elites europeias enfrentarão sua própria população quando o frio do inverno chegar e as contas de energia se tornarem impagáveis. Mas as rachaduras não aparecem apenas no exterior. No próximo bloco, veremos como perigosas fissuras estão se formando na própria fundação dos Estados Unidos. A dívida pública dos Estados Unidos já ultrapassou todos os recordes históricos da nação, ameaçando a estabilidade de todo o sistema financeiro global. Imagine acordar amanhã e descobrir que suas economias perderam 40% do valor porque o dólar americano desabou durante a noite. Não é mais ficção, é o cenário que muitos economistas temem. Os Estados Unidos estão enfrentando uma tempestade perfeita de crises internas que poucos querem admitir. A dívida pública atingiu níveis astronômicos, enquanto a inflação corrói o poder de compra do cidadão comum. Essa situação cria um efeito dominó devastador. Os novos pacotes fiscais aprovados pelo governo beneficiam apenas os 20% mais ricos da população, enquanto a maioria dos americanos vê sua renda real diminuir a cada mês. Os preços dos alimentos básicos, combustível e aluguéis dispararam, levando a uma onda crescente de protestos sociais que a mídia mainstream convenientemente ignora. A polarização política no Congresso americano atingiu níveis tão extremos que tornou impossível qualquer solução unificada para estes problemas estruturais. Como disse um renomado historiador, a história nos ensina que grandes potências não caem quando são derrotadas no exterior, mas quando apodrecem por dentro. Este apodrecimento interno está em pleno andamento, com fundos de pensão americanos buscando desesperadamente proteção no exterior e cidadãos comuns investindo em ouro em vez de ações. Um sinal claro de perda total de confiança no sistema financeiro nacional. O abismo entre ricos e pobres nos Estados Unidos não é apenas uma estatística, mas um barril de pólvora social prestes a explodir. Enquanto Washington continua a gastar bilhões para financiar conflitos no território naquela região de instabilidade na fronteira com a Rússia, seus próprios cidadãos enfrentam insegurança alimentar e despejos em massa. A pergunta que ninguém na mídia ocidental ousa fazer: quanto tempo uma nação pode sobreviver quando sua fundação econômica está corroída e sua população dividida? Se você ainda acredita que os Estados Unidos continuarão sendo a potência hegemônica mundial, é hora de despertar para a realidade dos números. O que acontecerá com o resto do mundo quando o arquiteto da economia global finalmente desmoronar sob o peso de suas próprias contradições internas? A América enfrenta um cenário catastrófico com o colapso iminente do dólar, que poderá destruir completamente sua economia. Imagine acordar um dia e descobrir que suas economias de vida inteira não valem mais nada, que seu emprego desapareceu e que o sonho americano que você perseguiu durante décadas simplesmente evaporou.
Esta é a realidade brutal que se aproxima para milhões de americanos comuns. A incapacidade dos Estados Unidos de se adaptar à nova ordem financeira global está criando um vácuo que os BRICS e outras potências emergentes estão rapidamente preenchendo. Enquanto Washington insiste em manter seu domínio através de sanções e intimidação, países como China e Rússia estão silenciosamente construindo alternativas ao sistema financeiro centrado no dólar. As estatísticas são alarmantes. Bilhões de dólares em transações globais já estão sendo desviadas do sistema SWIFT, enquanto China e Rússia aumentam drasticamente suas reservas de ouro, preparando-se para um mundo pós-dólar. Como afirmou um comentarista político, o mundo, de certo modo, diz à América: a tua era está a terminar. Este não é apenas um reajuste econômico, é o fim de uma hegemonia. As nações do Golfo e a Índia estão desenvolvendo novas plataformas de pagamento que excluem completamente o dólar, um sinal claro de que a confiança global na moeda americana está em rápida erosão. Internamente, os Estados Unidos enfrentam um crescente descontentamento sobre guerras tarifárias fracassadas e a perda de mercados estratégicos, criando condições para um novo racha socioeconômico sem precedentes. Um analista financeiro alertou: ainda não é uma catástrofe, mas o sinal é óbvio. O capital está a mover-se onde há menos caos. O mais assustador é que, sem o estatuto privilegiado do dólar como moeda de reserva global, todo o sistema americano baseado em crédito e hipotecas, a própria fundação do chamado sonho americano, corre risco de desmoronar completamente. Bancos fecharão, o desemprego atingirá níveis nunca vistos, e a potência que se considerava indestrutível poderá se tornar isolada e irrelevante no novo cenário mundial. E enquanto isso acontece, países como a Rússia, que diversificaram suas economias e reduziram sua dependência do sistema financeiro ocidental, estarão em posição muito mais favorável para navegar neste novo mundo. A grande questão que permanece é: os americanos comuns perceberão a tempo o que está acontecendo ou continuarão sendo manipulados por sua mídia, que se recusa a mostrar a verdadeira face do colapso que se aproxima. Esta história ainda está sendo escrita, e o próximo capítulo revelará se estamos testemunhando apenas o declínio ou o completo colapso da superpotência americana. Amigos, o que acabamos de analisar não é apenas uma mudança na economia global, é uma revolução silenciosa, acontecendo diante dos nossos olhos. 100 cartas enviadas. 63 países que já não dependem dos Estados Unidos. O dólar, que por décadas foi a base de toda a transação mundial, agora está perdendo seu domínio. A Europa numa encruzilhada. Realmente podemos estar testemunhando o fim de uma era. Pense nisso, quando o ministro das Finanças do Siquisnewa declarou que enviaria essas cartas com ultimatos, o silêncio que se seguiu não foi de medo, foi de indiferença. O mundo já não treme diante das ameaças americanas. Por quê? Porque o poder está se deslocando. Os BRICS já não são apenas um acrônimo bonitinho, eles representam 34% da economia mundial e estão crescendo. A China, a Rússia, a Índia e agora até mesmo aliados tradicionais dos Inarias e Taiwan estão buscando alternativas. O ouro está substituindo os títulos do tesouro. O yuan está substituindo o dólar em contratos internacionais. E isso não é teoria, são fatos que estão acontecendo agora mesmo. Mas o que realmente me preocupa é o que acontece dentro dos Estados Unidos. Uma dívida pública astronômica, inflação que não para de crescer, um fosso cada vez maior entre ricos e pobres, protestos nas ruas, polarização política paralisante. Os sinais de declínio interno são impossíveis de ignorar. E a história nos ensina que grandes impérios não caem por ataques externos, eles desmoronam por dentro. Amigos, o mundo está sendo redesenhado na nossa frente. A questão não é mais se a hegemonia do dólar terminará, mas quando e como. E como isso afetará cada um de nós. Como preparar nossas finanças pessoais para um mundo onde o dólar pode não ser mais o rei. Como os países menores navegarão entre os blocos de poder emergentes. O que acontecerá com o sonho americano
quando o alicerce financeiro sobre o qual ele foi construído começar a rachar? Estas são perguntas que continuaremos a explorar no próximo episódio. Se achou esta análise valiosa, não se esqueça de deixar o seu like. Suas opiniões são fundamentais. Deixe nos comentários o que você pensa sobre esta nova ordem mundial emergente. A América conseguirá se reinventar ou estamos realmente testemunhando o fim da hegemonia do dólar? Subscreva o canal agora mesmo para não perder nossa próxima análise aprofundada sobre como proteger seus investimentos neste novo panorama global. Lembre-se, quem entende as mudanças antes dos outros não apenas sobrevive, prospera. Até o próximo vídeo.